Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus e a Páscoa. Vamos lá? A gente vai usar o texto de Mateus 28, de 1 a 10. Depois de sábado, quando já começava a manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve um grande tremor, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rodou para o lado a pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. A aparência do anjo era como a de um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os soldados que estavam de guarda, ao verem-no, começaram a tremer de medo e ficaram como se estivessem mortos. O anjo disse então às mulheres: "Não tenham medo, eu sei que procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme ele mesmo tinha dito. Venham cá ver o lugar onde ele estava. E agora vão depressa dizer aos discípulos: ele já ressuscitou e vai antes de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão. Era isso que eu tinha para vos dizer." Elas se afastaram do túmulo a toda pressa, atemorizadas, mas cheias de alegria, e foram correndo levar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus foi ao encontro delas, saudou-as, e então elas aproximaram-se dele, agarraram-lhe aos pés e o adoraram. Jesus disse-lhes: "Não tenham medo, vão ter com os meus irmãos e digam que vão para a Galiléia, e lá me encontrarão." Hoje é o dia que a gente comemora a Páscoa, não é mesmo? Mas vocês sabiam que a Páscoa é uma festa que tem o objetivo de comemorar a libertação do povo da escravidão? E vocês sabiam que ela tem diferença do Velho e do Novo Testamento? No Velho Testamento, eles comemoravam a libertação do povo do período da escravidão no Egito. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas por que houve essa mudança? Na primeira Páscoa, antes de saírem do Egito, eles deveriam matar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e comer juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. E o sangue do cordeiro eles deveriam passar nas portas das casas para que a última praga do Egito, aquela da morte dos primogênitos, não o atingisse. A palavra Páscoa significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. E eles deveriam comemorar anualmente a Páscoa para se lembrarem que seu povo foi liberto da escravidão. Através do sangue derramado, Deus renova sua aliança com o povo, um compromisso de relacionamento de Deus com seu povo. O sacrifício do cordeiro já era comum para eles, pois desde Abraão até antes, lá em Adão, eles faziam sacrifícios. Assim, por meio do sacrifício do cordeiro e o derramamento do seu sangue, Deus os perdoasse de seus pecados. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação. Deus, com isso, queria ensinar o seu povo a importância de ser obediente, de seguir o que ele manda. Além disso, isso era um símbolo que apontava para o que aconteceria lá na frente, apontava para a verdadeira libertação. Essa comemoração e esses símbolos apontavam para a crucificação de Jesus Cristo. Ele é o perfeito Cordeiro que tira o pecado do mundo. E da mesma forma, pelo sangue desse Cordeiro, nós somos libertos da condenação, mas nesse caso nós temos nossos pecados perdoados e somos salvos, libertos da morte eterna para a vida eterna. Pouco antes de ser morto, Jesus reuniu seus discípulos para cearem juntos, comemorando a Páscoa. Mas os discípulos não entenderam imediatamente o que aquilo significava. Para eles, era uma comemoração normal da Páscoa. O que eles não sabiam é que Jesus estava criando um novo significado para a Páscoa. Jesus pega então o pão, o abençoa e, dividindo com os discípulos, fala uma coisa bastante curiosa: "Peguem e comam, pois isso é o meu corpo." E depois ele pega o vinho e o abençoa e dá aos discípulos e fala: "Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Vocês entenderam? A Páscoa é a comemoração da libertação da escravidão.
Jesus, ele cria novos símbolos que dão a esperança da vida eterna com ele. Acompanha comigo. Nessa representação simbólica da Páscoa, Jesus, ele é o Cordeiro perfeito, ou seja, sem pecado. O pão, ele representa o seu corpo, que nos alimenta, nos deixa fortes. E o vinho, ele representa o seu sangue. E através do seu sangue derramado, o sangue do Cordeiro, ou seja, através da morte de Jesus, nós, eu e você, somos livres da condenação. Da mesma forma que os israelitas foram protegidos da 10ª praga do Egito, nesse caso, nós somos livres da condenação eterna, do inferno, e temos nossos pecados perdoados. E através do sangue de Jesus, recebemos vida. Não é demais? E é por isso que hoje em dia, na Páscoa, comemoramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E mensalmente nós usamos o pão e o vinho na Santa Ceia para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus lá na cruz, e eles representam o corpo e o sangue de Cristo, que nos dá a esperança da salvação e da vida eterna. Voltando um pouquinho, durante a última ceia, olha que louco, Jesus, ele estava contando aos seus discípulos de maneira simbólica o que aconteceria com ele, que ele seria morto como um cordeiro, na hora que ele fez o partir do pão e distribuiu o vinho, né? Que ele seria morto como um cordeiro sacrificado e que o seu sangue, ele seria derramado para nos trazer a salvação, para nós termos nossos pecados perdoados e através disso nós receberíamos vida. Todas essas histórias que nós contamos, elas realmente aconteceram. E todas elas, através dos seus símbolos, apontam para Jesus. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus, ele é o centro da Escritura. A morte e a ressurreição de Jesus é importante para a gente, muito importante, porque através dela, Jesus, ele prova que ele é um Deus justo. Tudo que ele promete, ele cumpre. Jesus ensinou que ele deveria morrer no nosso lugar para pagar o preço justo pelos nossos pecados. E lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Remissão quer dizer liberação de pena, pagamento da dívida, perdão da dívida. Jesus fez isso por nós. Somos nós que deveríamos estar naquela cruz e ter morrido no lugar dele. Era eu, era você. Somos nós que somos pecadores, não Jesus. Vocês se lembram o que João Batista falou quando ele viu Jesus? Ele falou o seguinte, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente lembrando ao povo dos sacrifícios que eles faziam com cordeiros lá no Antigo Testamento para pagamento dos pecados. Mas diferente dos cordeiros, ele mesmo, Jesus, seria o sacrifício perfeito e não precisaria de mais nenhum outro. Apenas o sacrifício de Jesus na cruz seria suficiente para pagar todos os nossos pecados, pecados passados e pecados futuros. E é por isso que através da morte e ressurreição de Cristo, Deus prova a sua justiça, porque ele cumpriu tudo o que ele prometeu. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela também é importante porque ela prova o poder de Deus. A ressurreição de Jesus mostra que Deus é poderoso para salvar qualquer um, porque ele foi lá e conseguiu ir lá no inferno, pegar as chaves da morte do inferno, venceu a morte. Então nem mesmo a morte pode segurar ele. Isso é maravilhoso. Quer dizer que todos nós podemos confiar nele com todo o coração e ter a certeza de que ele vai nos salvar e nada vai poder parar ele. O terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo, ela prova que Jesus era Deus. Ele é Deus. Quer dizer que ele era quem ele dizia ser. É muito fácil a gente falar e não conseguir fazer. Mas com Deus é diferente. Ele prometeu que ia fazer, foi lá e fez. Isso deve ser motivo de muita alegria pra gente. Jesus Cristo, ele é a representação viva do amor de Deus por nós. E para finalizar e nos deixar tranquilos quanto ao futuro, mesmo o mundo passando por esse período de quarentena, algumas pessoas com medo, achando que vai morrer, que é o fim de tudo, lá em Romanos 8, de 35 a 39, diz o seguinte: o que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro.
Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.